Sempre com carinho, nosso boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos e que estejamos unidos em pensamento no objetivo a que nos trouxe nesta casa. Disse a mensagem, com tanta tecnologia, com tanta inteligência que nós temos, como ainda desconhecermos tanto o aspecto espiritual? Para que todos tenham consciência, quando adentramos esta porta, nesta casa, a espiritualidade nos pede aqui dentro a mente voltada para o objetivo a que viemos em busca. As mensagens que hoje, por razões dos aparelhos lá, não saíram as mensagens aí hoje, é justamente para que a nossa mente fique voltada para aquilo que está sendo informado. Qual a razão disto? Se nossa mente manter-se aqui dentro, seja num comentário ou seja em pensamento, voltado naqueles problemas que nós temos lá fora, como a espiritualidade credenciada pelo Cristo, que trabalha neste ambiente para oferecer a cada um, segundo as necessidades espirituais que cada um tem. Este é o motivo de estarmos aqui buscando nossa paz, nossa segurança, ganhando assim uma consciência sobre a própria vida. Então aqui nós pedimos silêncio, por quê? A mente voltada para as informações, justamente para nos desfazermos de tudo que é de lá de fora. Estarmos com o nosso espírito voltado para aquilo que nós viemos em busca. Alguém aqui de nós temos outro objetivo a não ser buscar o amparo do Cristo? Ou todos nós estamos justamente voltados para isto? Só que para merecermos, ou a espiritualidade ter acesso em nosso espírito para nos ajudar, necessário se faz que peguemos nossa porta mental e possamos abrir para eles. Mas se aqui nós ficarmos, puxa, eu tenho um compromisso no amanhã, puxa, o que eu vou fazer? Logo preciso voltar para casa. Se a nossa mente ficar prisioneira de tudo aquilo, eles não encontram nossas portas abertas para poder nos ajudar. Está fechada. Então precisamos ter esta consciência, a razão e o verdadeiro conhecimento, como diz a mensagem, relacionado à nossa vida espiritual. Do contrário, não saberemos usufruir daquilo que o Cristo permite e que está aqui, a nossa vontade para nos alcançar e atender, mas depende de cada um de nós. E é tudo que está guardado aqui. Por isso, queridos irmãos, amigos, quando adentramos aqui, levemos nossos pensamentos nas belezas da vida. Façamos uma viagem mental. Estamos caminhando na direção de Jesus, numa estrada cheia de luz, onde o perfume, as flores, as luzes que esta estrada mantém, nos dá a felicidade, a alegria e a paz. Então, com a mente voltada para isto, as nossas portas estarão abertas para que a espiritualidade possa verdadeiramente nos ajudar. Obrigado pela atenção. Vamos ao sorteio, Luiz? Tem coisas que as pessoas não querem, que passem para os outros, e interessa somente a espiritualidade que vai ajudar. O tempo e a vida. Fostes útil a teu pai, foste grato à tua mãe, foste fiel ao teu cônjuge, correspondeste à confiança de teu amigo, respeitaste o direito dos semelhantes, auxiliaste o próximo, perdoaste o inimigo,
apreciastes a natureza no chilreio de um pássaro, no marulhar das ondas, no perfume de uma flor, no pôr do sol e no clarão da lua? Deste amor a teus filhos? Realizastes com entusiasmo teu trabalho profissional? Enfim, o que fizeste do teu tempo que te dei, meu filho? Celso Martins. Vamos agradecer a grande oportunidade de estarmos aqui todos reunidos nesta noite, porque tantos com certeza, por indiferença, por desconhecimento, por falta de esclarecimento, distam ainda dessas verdades que nos dias de hoje oferecem à humanidade a sua libertação. Vimos esta humanidade carente e tanto necessitada das tuas verdades, Senhor. A bem da verdade, trazemos dentro de nós os resquícios de vidas mal direcionadas para o nosso bem e o bem do próximo. Mas graças à tua misericórdia e à tua bondade, enviastes-nos o Consolador prometido, porque vós dissestes: conhecereis as verdades, e as verdades vos libertará. Por isso, que nesta noite bendita, onde o ambiente é harmônico, é pacificador, preparado com certeza pelos teus enviados, Senhor, graças vos damos e agradecemos sinceramente. E tenha certeza, Senhor, que seremos dignos nesta noite de estarmos aqui ouvindo o teu evangelho através do tribuno da noite, teu enviado em especial, que com certeza estará sendo assessorado pelo teu mentor e por espíritos bondosos. Muito obrigado, amigo mestre. Muito obrigado, espiritualidade amiga. E que assim seja. Eu não anunciei, mas como todos sabem, nós temos hoje a grata satisfação do nosso querido irmão, trabalhador da doutrina, Alain de Piracicaba, que nos traz sempre as mensagens muito edificantes e valorosas para nós. Alain, a palavra é sua. Aí, beleza.
ótimo. Bom, boa noite a todos. Oh, meus amigos, muito bem com vocês? Hoje a casa está cheia, né? Que beleza. E esfriou hoje, mais gente veio, a gente fica mais acolhido, né? Bom, gente perto. Hoje eu vou fazer, hoje todo mundo resolveu falar muito. E a palestra hoje, eu vou fazer ela pela primeira vez. Então, eu vou ver se eu consigo colocar dentro do horário. Mas o Sr. Lerter falou que se eu acabar até as 10, tá permitido, né? Então, vocês tenham um pouquinho de paciência. O assunto que nós vamos falar hoje, como vocês estão vendo aí, é o bom samaritano e o planeta de regeneração. O bom samaritano é a parábola do bom samaritano. Então, nós vamos passar pela parábola, para quem ainda não conhece, e depois nós vamos fazer o comentário. Tá joia? Está todo mundo escutando bem? Se não precisa ficar segurando o microfone, tá bom. Vamos lá, então. Essa parábola, quem quiser encontrar, está em Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. Ficou apagado aí. E também está no capítulo 15, né, no item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. E eis que um certo homem, intérprete da lei... vamos falar um pouquinho antes. Jesus, ele era normalmente tentado por muitas pessoas para ele cair em erro, né? E aqui chega um doutor da lei. Quem é um doutor da lei da época? É um advogado. Na época, os advogados tinham mania de fazer umas perguntas com segundas intenções. E vem esse advogado para Jesus. Ele se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei, como interpretas? Porque ele era um conhecedor da lei. A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Vocês estão vendo lá em cima? Está vendo só? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse Jesus: vai e procede tu de igual modo. Muito bem, essa é a parábola, né? E aí a gente precisa pensar nessa parábola. O que tem a ver? Qual o contexto de uma parábola? Por que Jesus usava? O que é uma parábola? Hoje em dia a gente podia falar que a parábola é uma figura de linguagem. Quem estuda mais jovens aí o português vai entender, lá tem vários tipos de figura de linguagem e a parábola encaixa como uma delas. A intenção de uma parábola é imprimir um sentimento. Então eu quero passar uma história e eu quero passar um ensinamento e eu, junto com uma história, misturo esse ensinamento para fixar melhor na pessoa, para a emoção ficar presa, para aquela imagem reforçar o que eu estou falando. Então Jesus utilizou de muitas parábolas em todos os seus ensinamentos.
se a gente pegar lá todos os 4 evangelhos só, não vamos nem pegar o evangelho inteiro, só os 4 evangelhos, nós vamos ter mais de 53% de parábolas. Quer dizer que mais da metade do que foi escrito nos evangelhos foi através de figuras de linguagem. Muito bem. As parábolas dos evangelhos são como as sementes divinas que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. Olha que frase bonita que está lá no Consolador de Emmanuel. Então, o que ele imagina? Que Jesus deixou isso preparado. Porque aqui vem uma pergunta, que é a pergunta, se eu não estou enganado, 657 do Livro dos Espíritos, que Kardec faz aos Espíritos. Mas, por que eu estou aqui? Se Jesus já nos trouxe toda a revelação, o que a doutrina espírita tem mais a revelar? E aí na resposta, né? Obrigado. E aí na resposta, os Espíritos falam, a doutrina veio ajudar a interpretar todas as parábolas. Porque as parábolas, elas falam muito, e elas não são interpretadas ao pé da letra. Então, uma parábola você tem que pensar nela, como uma semente que um dia pode desabrochar. Então, Jesus plantou aquilo como semente. E hoje, quando a gente tenta interpretar estas parábolas, a gente está fazendo essa semente germinar e transformar em nós, como uma árvore, como uma planta. E quanto mais a gente estudar e conhecer todo o Evangelho, não só as parábolas, nós podemos nos tornar cada vez mais atuantes na vida, seguindo todo o exemplo que Jesus nos deixou, que é o exemplo do amor. Então, como a gente pode, entender toda a parábola? Toda parábola ela tem um contexto, ou seja, um porquê. Por que aconteceu aquela parábola? Por que Jesus criou aquela parábola? Por que ele... até eu lembrei de uma coisa que engraçada. O Divaldo, isso aí não está, um apêndice da palestra. O Divaldo, ele foi conhecer Jerusalém, junto com uma excursão. E lá eles tiraram muitas fotos, E, de repente, tiraram uma foto onde o guia era muito entusiasmado, Ele falou, olha, aqui foi a hospedaria que ficou aquela vítima que o bom samaritano ajudou. E aí, estava lá ele vendo as fotos da viagem, lembrando os bons momentos. E a hora que ele chegou nessa casa, nessa foto dessa casa, ele começou a olhar para a foto e começou a chorar, imaginando toda a dor daquela pessoa e toda a bondade do samaritano que o acolheu, E nisso aparece Joana de Ângeles, que é a mentora do Divaldo, Fala assim, Divaldo, por que você está chorando? Ah, irmã, o hospedeiro aqui, olha, a casa que ficou aqui, o nosso amigo, todo machucado. Você já pensou, Joana, que difícil. Que é isso, Divaldo? Isso é uma parábola. Para de chorar, rapaz. Aí ele olhou para ela, com aquele... Como assim, Então, a parábola é uma história, Ele estava todo empolgado, porque o guia foi muito bom, e falou, olha, aqui que ele ficou, Então, ele tirou a foto. Mas quando ele caiu em si, ele falou, é mesmo, é uma história inventada. Não é só uma história, é uma história com uma intenção, para passar um sentimento. Mas não é que necessariamente ocorreu daquela forma, Então, toda parábola, Jesus, imagine a habilidade dele, porque o doutor da lei estava ali tentando colocar ele numa sinuca. E ele, naquele momento, através de elementos que nós vamos estudar, muito pensados, nos trouxe essa parábola. Então, toda a parábola de Jesus, ela tem uma historinha antes. Por que ele inventou aquela história? E às vezes tem parábolas que se encadeiam. Não é só uma parábola, é uma, depois a outra, num determinado momento. Na época, se perguntava entre os judeus quem iria herdar a vida eterna. Porque eles eram 12 tribos, na realidade eram os hebreus. Os hebreus, eles eram em 12 tribos. As duas do norte, eles brigaram. As duas do norte ficaram com a sede em Jerusalém e passaram a ser chamados de judeus. As outras 10, que eram do sul, se juntaram e a capital ficou Samaria,
e eles começaram a ser chamados de samaritanos. Então tinham todos os hebreus, do mesmo povo, os judeus, as tribos do sul, do norte, e os samaritanos, as tribos do sul. E eles se odiavam, a ponto de matar, a ponto de brigar ferozmente. Mas, como toda hipocrisia não para desse ponto, né? Quando eles tinham que lutar contra os povos, daí eles se juntavam. Daí naquele momento dava uma trégua. Agora já resolvemos, agora vamos voltar a brigar. E assim eles iam vivendo, né? Não, mas pode rir, deixa ele rir, né? Assim descontrai um pouco a palestra, senão fica muito pesado, né? Eles acreditavam que o Messias iria instalar um novo mundo, que na época não se falava, mas a gente pode falar que é o planeta de regeneração. Isso estava lá no Velho Testamento, que o Messias viria e instalaria um novo mundo. Mas, né, onde os justos herdariam o mundo. Mas quem são os justos? Aí vinha a discussão. Então, o justo, então eles começaram a fazer lista. Para ser justo, tem que fazer isso. Então, para ser salvo, eu tenho que ser justo. Então, o doutor da lei pergunta lá, como eu vou herdar a vida eterna? Eu tenho que ser justo. Então, ele queria que Jesus desse uma fórmula para ele herdar essa vida eterna. Então, era uma pergunta que tinha já uma pegadinha, porque ele queria que Jesus errasse, né, para ele sair falando mal de Jesus. Então, quem Jesus iria chamar de justos ou injustos, né? E Jesus, ele após a pergunta, né, ele responde com uma pergunta, que não é nem muito elegante, né? Mas, na situação que Jesus estava, sabedor do que estava por trás daquilo, ele pergunta assim, o que está escrito na lei? Afinal de contas, ele não era um advogado, ele não era um conhecedor da lei, então ele devolveu a pergunta para ele, o que está escrito na lei? E o doutor da lei, né, responde, amarás o Senhor teu Deus. Agora essas palavras são importantes, ó. De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Na realidade, essa parte de todo o teu entendimento não está no Velho Testamento, é o doutor da lei que acrescentou. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então a primeira parte está em Deuteronômio 3, 4 e 5, a segunda parte em Levítico 19 a 28. Isso aqui, essa citação acrescida de um contextozinho, de um textozinho, os judeus ortodoxos, eles recitam esse texto 3 vezes por dia, todos os dias. Eles levam muito a sério esse primeiro mandamento aqui. É o primeiro mandamento da lei mosaica. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração. O que é todo o coração para o hebreu? Né, e mesmo para o judeu. Para nós, hoje, quando eu falo coração, o coração é a sede das emoções. E a mente, a sede dos entendimentos, não é assim? Do conhecimento. Para o hebreu, o coração era a sede das emoções e do entendimento. Estava tudo no coração. Então você vai amar a Deus de todo o seu entendimento, de todo o seu coração. De toda a sua alma, quer dizer, por inteiro. Você tem que agir com o próximo. Não adianta eu falar para minha esposa que eu a amo, mas não fazer nada para isso. Chegar em casa, ficar sentadão lá, querida, traz meu jantar. Querida, pega meu prato, acabei de jantar. Eu vou estar amando ela? Talvez de todo o coração, mas não de toda a alma. Entenderam a diferença? E eu vou tomar uma pancada se eu fizer isso. Mas aí é outra história, que daí já... me amar de todo o coração, aí vai faltar alma, aí vai dar problema. E você tem que amar com todas as tuas forças. O que é a força para o hebreu? O hebreu, ele explica de uma forma interessante, que a hora que você acaba de sair do banho, nu, tudo o que você colocar depois disso é a tua força. Ou seja, são todos os teus bens, as tuas posses. Então você tem que amar a Deus com todas as tuas posses. Mas o que significa isso? Eu pegar todo o meu dinheiro e dar ao próximo? Não. É eu pegar a minha condição financeira e auxiliar o próximo com essa condição. É eu fazer esse dinheiro entrar em ação na direção do amor do próximo. Então eu tenho que amar o meu Senhor, teu Deus, né?
por que ao próximo, né? Porque quando eu amo a Deus, eu não tenho como manifestar esse amor diretamente a Deus. Não é verdade? A gente imagina Deus como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, mas está distante da gente, né? Então ele nos coloca no mundo, nós falamos isso na última palestra, como instrumentos divinos da implantação do amor na Terra, e como instrumentos eu tenho que ser um bom instrumento. Fazendo de que maneira? Amando o meu semelhante, o meu próximo, por ser instrumento divino, com o amor de Deus. Então, quando eu amo o meu próximo, eu estou amando a Deus. E eu tenho que amar o meu Senhor Deus, né, de todo o meu coração, de toda a minha alma, com toda a minha força. E ainda, o doutor da lei coloca de todo o teu entendimento, mas é redundante porque já estava escrito lá no coração. Mas, enfim, está aí, mais uma vez, reforçando a ideia. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quer dizer, se você também não se ama, não tem como amar ninguém. Se eu não gosto de mim, eu não tenho como gostar de ninguém. Se eu me censuro em tudo, eu vou censurar todo mundo. Sabe aquela velha frase batida? Ninguém dá o que não tem? Ninguém dá o que não tem. Então a gente primeiro tem que se amar. Para amar o semelhante da mesma forma que a gente. Se amar é se perdoar, é reconhecer que você é falho, que tem erros, que não é perfeito, que está na busca dessa melhoria, e entender que o próximo também está nesse mesmo processo. Isso é amar o próximo. Muito bem. Para os hebreus, então, nós já explicamos essa parte aqui. E na época acontecia uma coisa entre os hebreus. Eles adoravam entrar numa disputa, né? Existiam duas correntes para interpretar quem era o próximo. Né? Quem é meu próximo? Então tinha uma corrente menor, que normalmente eram os judeus que acreditavam nisso, que o próximo é apenas os da minha raça. Então eu amo um italiano, amo um italiano, um brasileiro, e assim por diante. E já havia uma outra corrente, que mais os samaritanos que defendiam, que o próximo era toda a humanidade. E eles viviam em disputa. Então quando o doutor da lei, né, coloca essa condição, né, ele já percebendo que Jesus já estava respondendo por ele na altura, né? Falou assim, o que está escrito na lei? E aí ele é obrigado a responder, porque ele era um doutor da lei. E aí, essa situação do próximo era a segunda pegadinha. Então ele pergunta lá, né? Jesus responde para ele, respondesse corretamente, faz isto e viverás, né? E aí, eu acho que eu comi um slide aqui. Mas não tem problema, a gente fala sem slide mesmo, né? Então, nessa hora que ele coloca assim, quem é meu próximo, ele queria que Jesus entrasse num erro. Ele queria que o Jesus falasse assim, não, o próximo é toda a humanidade. Se Jesus, naquela hora, responde dessa forma, ele fala assim, eu não concordo com você. Eu sou de outra linha. Eu acho que meu próximo só são os da minha raça. E era capaz dele falar que o próximo era só da sua raça. Se Jesus falar isso, Jesus não falaria, né? Porque Jesus veio nos trazer o amor, onde todos nós somos irmãos perante Deus, não é assim? Então, se nós somos irmãos perante Deus, eu tenho que amar todos. Jesus nos criou como um grande quebra-cabeça. E só vamos estar completos como planeta quando montarmos o quebra-cabeça. E nós somos apenas uma peça. Então, só tem jeito de montar o quebra-cabeça se a gente se der as mãos. Então, como que eu vou amar o próximo só o que eu escolho amar? Não tem jeito. Não é assim? Então, Jesus falou assim, se eu responder agora, ele vai me pegar. Então, Jesus entra com a parábola. E olha a inteligência de Jesus nessa parábola. Né? Jesus, antes disso, responde, né? Respondeste corretamente, faz isto e viverás. E daí ele pergunta, mas quem é o meu próximo? Para pegar o Jesus, né? E Jesus vem com a parábola. Então ele fala assim, descia um sacerdote, se descia de Jerusalém para Jericó, o sacerdote era judeu. Jericó era uma cidade de 24 quilômetros de Jerusalém. E era um lugar de descanso, era um lugar bonito, era um oásis no deserto.
Só que era uma estrada assim, pouco movimentada, então era um lugar perigoso. E normalmente eles viajavam, raramente tinham animais, né? Era a pé mesmo. Né? O sacerdote, na época, judeu, se ele tocasse no morto, ele ficava impuro. Essa era uma outra discussão dos hebreus. Se a gente começar a discutir aqui as condições dos hebreus, eles discutiam por muita coisa. Né? E o sacerdote, se ele tocasse no morto, ele ficava impuro. Se ele ficasse impuro, naquele dia ele não podia trabalhar. Se ele não pudesse trabalhar, ele não ganhava, porque ele ganhava por dia de trabalho. Então, a hora que ele viu aquela pessoa sem roupa, desacordado, todo machucado, ele falou, se eu encostar nele eu vou ficar impuro, daí eu não posso trabalhar. Passou de largo e foi embora. O levita, na época, era um outro estudioso da lei judaica, né, de toda a lei que eles professavam. Era como hoje fosse um coroinha da igreja, mais ou menos assim. Ele também poderia ficar impuro, mas ele não ia ganhar dinheiro sobre aquilo. Mas ele não conseguiu identificar. Porque como que a gente poderia conhecer aquela pessoa ali no chão, sem roupa, todo machucado, inconsciente, de qual raça ele era? Só conversando com ele, só pelas roupas dele. Então ele não sabia se ele era um judeu ou um samaritano. Então ele, na dúvida, vou embora. E foi embora. E nisso vem o bom samaritano, né? Vem o samaritano. O samaritano, vocês lembram que era o inimigo dos judeus? E ele está passando por ali. Ele também não conseguiu identificar quem que era aquela pessoa. Mas ele se encheu de compaixão por aquela pessoa que estava ali no chão. Ele viu aquela pessoa sem roupa, inconsciente. Ele sabia que se ficasse ali ia morrer. Então o que ele faz? Ele estava a trabalho. Ele estava montado no seu cavalo, carregado. Ele desce, cura-lhe as feridas, veste, coloca no seu cavalo, leva até uma hospedaria, cuida dele. No outro dia ele deixa ele ali e fala para o hospedeiro, olha, cuida dele, eu vou te deixar 2 dinheiros. Se na volta de viagem ainda faltar dinheiro, eu completo, mas cuida dele. E aí Jesus, depois de contar essa história, né, pergunta daí para o doutor da lei, quem então foi o próximo daquele que estava caído no chão? O doutor da lei deve ter respondido assim, né? O samaritano. Quem? O samaritano. Porque ele, imagina, era o inimigo dele, né? Mas ele não tinha como fugir da história. O samaritano, foi o samaritano. Então ele foi o próximo daquele que estava caído ali? Foi o próximo. Como esse próximo? Olha que história bem composta, né? Só o samaritano amou o próximo nos 3 níveis que ele aponta no primeiro mandamento da lei mosaica lá. De todo o coração, porque ele teve compaixão dele. Não foi isso? Ele foi lá e ajudou ele. Com toda a alma, porque ele cuidou dele. Ele cuidou das feridas, vestiu, colocou no cavalo, levou até a hospedaria, cuidou dele. E de toda a força, porque ele ainda pegou do seu dinheiro e falou, cuida dele. Não foi assim? Olha que inteligência de Jesus para criar essa história. E aí ele pergunta, né? Quem foi o próximo? Agora eu pergunto para vocês. Agora vem a parte boa da palestra. Até agora era um contexto da palestra. Né? De quem eu posso ser o próximo? Será que se nós, um de nós aqui, sair na rua, encontrar ali na esquina uma pessoa sem roupa, toda ensanguentada, caída no chão, inconsciente, a gente para ajudar? Porque todo mundo, quando a gente pensa nessa palavra, lembra do samaritano, até chama, né? Parábola do bom samaritano. Mas ninguém lembra de falar da vítima. Porque nós, para julgarmos tanto o sacerdote, o levita ou o samaritano, nós temos que nos colocar no lugar da vítima. Nós estamos... Isso aconteceu com um amigo há pouco tempo atrás. Ele foi assaltado, tiraram toda a roupa dele, dinheiro, carteira, tudo, e largaram ele num bairro distante de onde ele mora. Sem nada. E aí? Vocês já pensaram nessa situação? Da gente estar nessa situação?
Eu nem imagino isso. Que situação, né? E ele bateu, esse meu amigo aqui, ele bateu na primeira porta, o senhor colocou ele para dentro, deu uma roupa para ele, ligou para a esposa dele para ela vir buscá-lo, tal. Esse foi o bom samaritano. E nós, será que faríamos o mesmo? Como a gente agiria nessa hora? E essa é a reflexão dessa parábola. Como eu agiria? E aí quando a gente imagina, aqui é um texto longo, mas eu não vou nem me meter a ler ele inteiro, só está aqui para vocês verem a origem dele. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, foi ditado por Santo Agostinho, e que ele vem contando para nós os tipos de espíritos que nós temos encarnados entre nós. Então ele fala que nós temos 3 grandes tipos. Os que estão em regime de expiação, que tem que expiar os erros do passado. Os selvagens, que estão recém-saídos de um mundo primitivo. E os povos semi-civilizados, que já estão reencarnando e desencarnando há várias gerações, tentando o progresso espiritual. Qual desses 3 que a gente se encaixa? Melhor não tentar entender, não, né? Mas ele só falou desses 3, não tem mais nenhum tipo. Vocês podem ir lá nessa passagem aí de Santo Agostinho da Malida. Não tem mais nada. Então, ou nós estamos em expiação, ou nós somos semi-civilizados, ou somos selvagens. Qual nós somos? Não sei. Não vamos tentar responder. Só vamos pensar. Se nós não sabemos bem qual que nós estamos, e nós sabemos que os planetas progridem nos seus aspectos materiais e morais, materialmente pela transformação dos elementos que compõem, hoje nós temos aqui o PowerPoint, né? Quando eu comecei a fazer palestra, eu fazia cartaz de cartolina. Eu tinha um suportezinho assim que eu punha em alguma mesa, pendurava as cartolinas assim para fazer palestra. Era assim que fazia. Então as coisas vão melhorando, né? Não precisa nem ficar apertando o botão, só isso aqui, ó, tic, vai mudando, vai para frente, para trás, uma beleza. E também vamos evoluindo moralmente, que talvez seja a parte central da coisa. Mas não adianta, precisamos evoluir dos 2 jeitos. Nós temos que usar a tecnologia para o nosso bem, para fazer coisas boas. Essa tecnologia pode ser usada para um monte de coisa. E nós aqui estamos juntos, tentando pensar juntos numa parábola. Então, estamos usando bem a tecnologia. Muito bem. Nessa depuração dos espíritos que têm que evoluindo material e moralmente, é que nós vamos um dia chegar à condição de planeta de regeneração. Certo? Então, Allan Kardec ele nos conta de uma forma aqui muito bonita na Gênese, vocês começaram a estudar agora aqui, que a Terra deixará um dia o estágio de expiação e provas, que é o que nós estamos atualmente, e passará à condição de mundo de regeneração. Pois este globo, como tudo na natureza, está submetido à lei do progresso. Para que a felicidade impere na Terra, torna-se preciso que somente a povoem espíritos bons que unicamente se dediquem ao bem. Opa! Então é o planeta que vai nos transformar ou é nós que vamos transformar o planeta? A ação é nossa ou vem aqui num passe de mágica Deus e fala assim, pronto, a Terra é um planeta de regeneração. Todos os que moram aqui estão regenerados. É assim? Não é, né? Infelizmente não, tem que trabalhar. Então nós, para conquistarmos esse planeta, né, Kardec continua aqui, ela não se transformará, eu gostei desse texto aqui porque vem muita fantasia, 2012 o planeta vai acabar, está lá em Kardec na Gênesis, ó. A Terra não terá de transformar-se por meio de cataclismos que aniquile de súbito uma geração. Não é assim. A atual geração desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, igual a gente, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Então não é de um dia para o outro, não vamos dormir hoje expiação e provas, vamos acordar amanhã a regeneração. Vai se trocando aos poucos esses espíritos. Aí alguém pode perguntar, né? Mas Alain, e cadê a história da parábola do bom samaritano que você estava falando até agora? Então, vamos lá.
A ascensão da Terra na hierarquia dos mundos depende essencialmente da elevação moral de seus habitantes, de todos nós. Portanto, é grande nossa responsabilidade nesse processo de transformação do planeta para um mundo de regeneração, onde a prevalência do bem sobre o mal atrairá para a Terra os bons espíritos, afastando dela os maus. Isso aí é Kardec na Gênese. Está aí. A dica está aí. Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Não tem exceção nessa afirmação. Se nós não praticarmos a caridade, se nós não estendermos a mão ao próximo, se nós não acolhermos como o samaritano a pessoa caída no chão, nós não vamos chegar um dia, esse planeta, a um planeta de regeneração. Depende da nossa vontade. Nós temos que arregaçar a manga e falar assim, eu vou encarar essa situação. Eu tenho que agir com amor com o meu próximo. Eu tenho que ajudar meu próximo a se transformar. Eu tenho que me ajudar a transformar. Eu tenho que montar o quebra-cabeça estendendo as mãos aos meus irmãos, a todos os meus próximos. Lembrando que próximo é todo aquele que está conosco, toda a humanidade. Não tem diferença. Não tem nenhuma diferença. Lá em Piracicaba, nós de domingo temos uma entrega de café da manhã, e um dos meninos que coordena, ele faz questão de, antes de entregar o café da manhã, dar um abraço em cada um que ele encontra. E outro dia uma menina chegou e falou para mim, Alain, já pensou? Ele abraça todo mundo. Eu falei, mas e aí, qual o problema? Não, rapaz, essa gente está na rua, toda suja, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, ué, é teu irmão. Um banho vai tirar toda essa sujeira. Mas Alain, eu falei, Alain o quê? É assim que funciona a vida. Por que ele está lá na rua? A gente tem que entender, não sei. Por que ele foi parar lá na rua? Não sei. E aquele abraço transforma mais do que o café da manhã. Porque não é o café da manhã que vai mudar a vida daquela pessoa. Ele vai comer aquele dia cedo e pronto. Só isso. O abraço fica. Através de carinho, de dedicação. Esse doutor da lei estava todo cheiroso, todo limpinho, né? Ele tinha uma posição lá. Então, quando ele imagina eu ajudar uma pessoa caída no chão, ensanguentada, nua, que eu não conheço, porque se ele não identificasse se era samaritano ou judeu, ele não ia ajudar. E não tinha como ele descobrir. Ele estava sem roupa e inconsciente. Então, olha a perspicácia de Jesus em criar essa parábola e colocar o doutor da lei para pensar. Quem é meu próximo? Meu próximo é quem me ajuda. Ou meu próximo é quem eu ajudar. Quem é meu próximo para eu transformar esse planeta num planeta de regeneração? Todos. Eu não tenho que montar o quebra-cabeça dando as mãos uns aos outros? Todos são meus próximos. Sem exceção. Não só aquele que está com banho tomado, cheirosinho. Não, todos são meu próximo. Aquele cara que me perturba, que fala um monte de besteira, é teu próximo. Aquele que me provoca, é teu próximo. Todos são teu próximo. Não tem exceção. Nós não podemos escolher quem eu vou ajudar. Nós temos que ajudar todos. Até a nos ajudar também, de vez em quando. Quando a gente começa a entrar naquelas ondas de achar que não tem valor para nada, estou entrando em depressão, parou, opa, vou me ajudar, sai dessa, vou trabalhar para o próximo. Chico Xavier falava que o dia que ele não estava gostando dele, olha a frase do Chico, tinha dia que eu não estava gostando de mim, do jeito que eu estava me comportando. Eu ia para a periferia da cidade praticar a caridade, para voltar abastecido para encarar um novo dia. Tem dia que a gente não gosta da gente. E aí? Eu vou ficar sentado reclamando ou vou para a rua ajudar meu semelhante? Porque eu tenho certeza que quando a gente ajuda o semelhante, a gente ganha às vezes até mais do que o semelhante.
E Chico também dizia, para a gente acabar a palestra, senão vocês vão acreditar que eu vou até às 10, né? Ele dizia que se ele dispusesse de autoridade, rogaria aos homens que estão planejando a construção do 3º milênio, que colocasse no portal da nova era as inolvidáveis palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Obrigado pela atenção de todos e até a próxima. O que dizer para o Alain? Nós vamos ver se fazemos, viu, Alain? Mas olhem, tudo está pronto, não está? Tudo favorável. A única coisa que precisa ser mexida é uma só. Qual? Nossa mente, só ela. Quando nos propomos a vigiar nossos pensamentos, palavras e atitudes, estaremos dando nossos primeiros passos para adentrar nesta estrada que nos leva a esta realidade que o Alain acabou de expor. Amar ao próximo como a si mesmo. Alain, nosso agradecimento, bastante importante, todas as colocações, necessária para não esquecermos nossos deveres para com a vida e para com o próximo, não é? Por isto, queridos irmãos, todos nós somos um foco de irradiação, todos nós. O Cristo aguarda que cada um de nós, nesta nossa irradiação, possamos irradiar algo que fortaleça o próximo a também lutar para uma irradiação favorável. E para fazermos isto, pensar contrário ao próximo jamais. Falar ainda mal do próximo menos ainda. E viver atitudes contra o próximo ainda é mais inferior. Por isso vamos aprender e fazer uma promessa a nós próprios, não a Jesus, a nós mesmos. Vou iniciar a minha própria transformação. Iniciando pelo respeito a mim mesmo em tudo o que eu irradiar. Que o Cristo nos abençoe e mais uma vez, Alain, nosso muito obrigado. Marlene faz a prece. Vamos então fechar nossos olhos. Vamos nos elevar até Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre amigo, que aqui esteve, trazendo todas essas verdades como um irmão maior que ama os seus irmãos menores. Mestre de amor e bondade, trabalhaste para nós, ensinaste-nos para que pudéssemos crescer, amar, ver no nosso próximo o nosso irmão. Ajuda-nos, dai-nos a força, dai-nos a coragem para podermos prosseguir neste caminho, que é o caminho do amor. Sabemos que devemos lutar contra nós próprios para podermos chegar ao amor.
mas aqui estamos, Senhor, para poder te seguir, para poder compreender as tuas verdades, para podermos um dia te alcançar. Muito obrigado, Senhor, por podermos estar aqui. E que esta paz que neste instante nós sentimos, que o Mestre de amor possa derramar até os hospitais, as creches, os orfanatos, as cadeias, aonde houver, Senhor, um filho teu em sofrimento, que a tua paz se faça, que o teu amor os envolva, para que encontrem a força de vencer a si próprio. Obrigada, Senhor, por estes instantes. Obrigado por tudo que nos dá, e que assim sejas.